Você não tem responsabilidade de corresponder ao que outras pessoas acham que você deveria alcançar. Eu não tenho responsabilidade de ser como esperam que eu seja. É erro delas, não minha falha. É geralmente uma boa ideia se importar com as opiniões de outras pessoas até certo ponto, já que podem conter algum insight valioso. Mas focar nelas em excesso, a ponto de passarmos horas e horas pensando no que as pessoas podem pensar, pode nos deixar em agonia. Não é apenas potencialmente prejudicial, mas também desnecessário. Este vídeo explica por que, com base em vários conceitos da psicologia e da filosofia, você está entregando seu poder. O momento em que permitimos que nossa alegria dependa da validação de outras pessoas, entregamos o poder sobre nossos estados emocionais. Com essa atitude, é revigorante quando as pessoas gostam de nós. Mas quando não gostam, ficamos tristes e irritados. Especialmente agora, na era das redes sociais, muitos fizeram a aprovação de outras pessoas o ponto focal de suas vidas. A atenção positiva, então, se torna um requisito para a felicidade, que depende inteiramente dos caprichos daqueles que tentamos impressionar. Isso pode até se tornar uma dependência. Muitas das pessoas que tentamos impressionar nem sequer conhecemos. Além disso, muitas delas têm opiniões em constante mudança, muitas vezes sem substância, ou são completamente ignorantes. Então, por que perderíamos nosso tempo tentando fazê-las gostar de nós? É provável que nem sequer gostemos delas. O filósofo estoico Sêneca disse sobre isso, e cito: "Quão louco é aquele que sai da sala de aula de bom humor, simplesmente por causa dos aplausos dos ignorantes. Porque você se deleita em ser elogiado por homens que você mesmo não pode elogiar. Está além do seu controle. O problema com a preocupação é que nossas mentes tentam controlar o incontrolável. As opiniões das pessoas não estão, em última análise, sob nosso controle. Então, não há muito que possamos fazer para impedi-las de não gostar de nós. Isso não significa que não podemos influenciar o que as outras pessoas pensam. Como uma variação da dicotomia do controle, um conceito do estoicismo, o professor de filosofia e autor William B. Irvine propôs a tricotomia do controle. A dicotomia do controle, conforme apresentada por Epicteto, faz uma distinção entre as coisas que estão sob nosso controle e as que não estão. No entanto, a tricotomia do controle oferece 3 categorias: coisas sobre as quais temos controle total, coisas sobre as quais não temos controle algum e coisas sobre as quais temos algum controle, mas não completo. As opiniões de outras pessoas se enquadram na segunda e terceira categorias. Em alguns casos, não há nada que possamos fazer sobre o que os outros pensam. Por exemplo, não podemos mudar o que alguém nos disse no passado, e não podemos mudar a desaprovação de nossos pais quando eles estão mortos. Mas podemos influenciar as pessoas no presente por meio de nossas palavras e ações. No entanto, mesmo que nosso comportamento possa ser incrivelmente influente, os resultados ainda não estão sob nosso controle. Portanto, preocupar-se com o que está acontecendo nas mentes dos outros é inútil, e é melhor nos concentrarmos em nossas próprias ações. É um reflexo deles, não de você. Muitas vezes, como as pessoas reagem a nós reflete diretamente nelas mesmas e em como se sentem. Quando encontramos hostilidade, indiferença ou tristeza como resposta às nossas ações, ou até mesmo à nossa simples presença, nem sempre é pessoal. Além disso, essas pessoas podem estar expressando partes de seu inconsciente sem perceber. O psiquiatra suíço Carl Jung chamou esse fenômeno de projeção. Jung acreditava que as pessoas tendem a reprimir aspectos indesejados de si mesmas no inconsciente, formando o que ele chamava de sombra. Uma consequência disso é que reconhecemos inconscientemente nos outros o que reconhecemos em nós mesmos. Como desgostamos nos outros do que desgostamos em nós mesmos, uma reação emocional adversa segue. O Psychology Today descreve a projeção da seguinte forma, e cito: "O desconforto inconsciente pode levar as pessoas a atribuir sentimentos ou impulsos inaceitáveis a alguém para evitar confrontá-los. A projeção permite que o traço difícil seja abordado sem que o indivíduo o reconheça totalmente em si mesmo."
Jung afirmou que as projeções transformam o mundo em uma réplica do nosso rosto desconhecido. Todos vemos o mundo através de uma lente única, e o inconsciente desempenha um papel significativo em como nos relacionamos com o nosso ambiente. Sabendo disso, podemos colocar as opiniões de outras pessoas em perspectiva. Você não é o centro do universo. Quando tentamos imaginar a vastidão do universo, começamos a entender a insignificância de nós mesmos. Podemos nos sentir como o centro de tudo, porque vemos exclusivamente através de nossos próprios olhos, mas a maioria concordaria que não somos. No entanto, é claro, nunca sabemos com certeza. O solipsismo é a ideia de que apenas a própria mente é certa de existir, já que não podemos provar que o mundo externo, incluindo as mentes dos outros, é real. Até hoje, não podemos experimentar a existência de outras mentes além da nossa. Se sua mente de fato é a única existente, as opiniões das outras pessoas são nada mais que ilusões. Assim, nada para se preocupar, já que não são reais. Mas mesmo que o solipsismo possa ser a realidade, parece haver um consenso de que outras mentes existem. Se este último for o caso, então as opiniões das outras pessoas são de fato reais. Mas se todas as pessoas têm mentes comparáveis à nossa e estão tão imersas em seus problemas quanto nós, então provavelmente elas não estão pensando em nós tanto quanto acreditamos. Além disso, a maioria das pessoas está tão ocupada se preocupando com o que os outros pensam delas, que não tem tempo para dar uma boa olhada nas próprias pessoas que tentam impressionar. No grande esquema das coisas, as opiniões são incrivelmente breves e erráticas, e nossos erros são rapidamente esquecidos, juntamente com todas as vezes que impressionamos alguém. Como Marcos Aurelius afirmou, tantos que foram lembrados já foram esquecidos, e aqueles que se lembraram deles já se foram. Destrói a autenticidade. Preocupe-se demais com o que os outros pensam, e você se tornará uma ovelha seguindo ansiosamente o resto do rebanho. Se você fizer o que as outras pessoas querem que você faça, estará vivendo de acordo com as expectativas e ideais delas. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche desprezava a mentalidade de rebanho que muitas pessoas carregam. Ele faz uma distinção entre a moral dos senhores e dos escravos. Aqueles no topo são os de vontade forte que criam valores e regras. Os muitos na base, o rebanho, seguem, mas ao mesmo tempo se opõem aos seus opressores. Mas em vez de subir para o topo, aqueles com uma moral de escravo querem que os outros estejam no mesmo nível que eles, ou seja, entre os outros membros obedientes, medíocres e uniformes do rebanho. Uma vez parte da massa, eles esperam que você seja igual a eles. Se você se destacar, o rebanho te vê como mau. Se agir em conflito com as convenções, você pode até ser considerado perigoso, já que as pessoas geralmente temem o que é estranho e desconhecido. Dentro da matilha, a conformidade é uma virtude, e a autenticidade é uma ameaça. Nietzsche insta seus leitores a não serem nem senhores nem escravos, mas transcender completamente esse sistema e se tornarem pessoas autênticas e autorrealizadas. Só se pode alcançar a grandeza se ignorar as opiniões do rebanho e suas virtudes pré-determinadas e forjar, sem desculpas, seu próprio caminho. A vida é muito curta. Uma pesquisa com 2.000 adultos britânicos, chamada Auditoria Nacional de Preocupação, revelou que, em média, as pessoas na Grã-Bretanha passam cerca de 6,5 anos de suas vidas se preocupando. Muitas dessas preocupações dizem respeito, direta ou indiretamente, às opiniões de outras pessoas. Um exemplo: diariamente, 28% dos britânicos se preocupam com sua aparência, 21% se preocupam com o que vestir e 17% com o odor corporal. A expectativa de vida média dos britânicos atualmente é de 81 anos, o que significa que eles passam 8% de suas vidas se preocupando. Se eles simplesmente parassem de se preocupar com outras pessoas, teriam cerca de 2 anos adicionais para aproveitar a vida ou fazer algo útil. Mas ainda assim,
Mesmo que 81 anos pareça bastante longo, é apenas uma fração de tempo comparado à humanidade como um todo, quanto mais ao planeta Terra. Além disso, muitos morrem jovens, já que a vida humana é frágil e pode ser tirada num piscar de olhos. Que desperdício de energia passar essa existência curta e vulnerável, se preocupando com o que outras pessoas pensam. Portanto, a volubilidade e a brevidade da vida podem ser um lembrete potente para eliminar esse hábito destrutivo. Como Sêneca escreveu, você vive como se fosse destinado a viver para sempre, nunca pensa em sua fragilidade, não dá atenção ao quanto o tempo já passou. Você desperdiça o tempo como se tivesse um suprimento abundante. Embora o dia que você concede a alguém ou algo talvez seja o seu último. Você tem todos os medos dos mortais e todos os desejos dos imortais. Você se conhece melhor. Mesmo que outras pessoas possam oferecer perspectivas externas valiosas sobre seu comportamento, a pessoa mais conhecedora sobre você é você mesmo. Não importa o quão próximos fiquemos um do outro, nossas mentes permanecem em um espaço privado e frequentemente não se assemelham completamente ao que mostramos ao mundo. O modelo da psique de Carl Jung diferencia várias partes: a persona, o ego, o self, a sombra e o animus ou anima. Dessas facetas, a persona é o que mostramos ao mundo, que é apenas uma camada fina do self. Ou como Jung colocou, um tipo de máscara projetada por um lado para causar uma impressão definitiva sobre os outros e por outro para esconder a verdadeira natureza do indivíduo. Algumas pessoas podem ser bastante intuitivas e ver através das fissuras de nossas máscaras. Além disso, elas podem notar comportamentos sobre nós dos quais nem sequer estamos cientes. Mas elas nunca podem ter certeza sobre nossos verdadeiros motivos, segredos e traços de personalidade ocultos, porque esses são reservados apenas para nós mesmos. Portanto, os pensamentos das pessoas sobre nós com base no que percebem muitas vezes não se alinham com a realidade. Portanto, o feedback que recebemos dos outros pode ser útil, mas a verdade ultimamente se esconde dentro de nós mesmos. No fundo, sabemos o que queremos, e quanto mais nos mantemos fiéis a isso, mais autênticos nos tornamos e menos nos conformamos com o que os outros querem que sejamos. Agradeço por ter assistido ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até breve. Always on my mind, one step at a time. Thought it was impossible to feel this way again. Never thought this heart would be